Agora a gente vai começar uma nova matéria. E eu sou Graciane Saliba, que estarei com você em toda a disciplina de Direito do Trabalho, a melhor disciplina. As minhas redes sociais estão disponíveis para publicar dicas, novidades. Acesse lá, não deixe, é na Graciane Saliba, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu vou publicar muitas dicas, porque eu quero que você aprenda Direito do Trabalho, ame Direito do Trabalho e respire Direito do Trabalho para levar para a vida inteira, porque você tem que saber essa matéria, que é uma matéria bem prática e importante. Posso contar com você? Não esquece, hein? Direito do Trabalho vai cair em concurso, OAB, e é uma matéria que a gente vai ver agora. A gente vai trabalhar a parte de princípios. Você já está pronto para começar? Como eu te disse no início, é muito importante você ter o seu caderno, que chamamos de caderninho do sucesso, e nele você já deve ter anotado tudo sobre fontes, que foi a parte que a gente viu em blocos anteriores. Agora, depois de fontes, a gente começa a parte de princípios do direito do trabalho. E esses princípios do direito do trabalho, eles vão permear toda a nossa disciplina. Daqui até o final, falaremos desses princípios. Por quê? Porque são esses princípios que direcionam as normas que temos na CLT, em convenções, em acordos. Então, os princípios, eles são inspiradores. Anota aí, então, no seu caderno agora o nosso novo tópico. Princípios do direito do trabalho. Você tem que ter disciplina. Eu quero você estudando todos os dias. Pelo menos 15 minutos você tem que estudar. Assiste a aula, depois revê a matéria para não esquecer. E não deixe de pegar a sua CLT. Durante toda a nossa aula hoje, você tem que ter a sua CLT do lado. Ali é a sua melhor companheira. E se você dormir, ela tem que ficar dormindo do seu lado para você aprender essa matéria. Na verdade, você vai aprender, apreender e levar para a prova. Vamos começar então? O que são esses princípios? Princípios, eles têm inclusive uma tríplice função. Os princípios, eles norteiam a formação dessa disciplina. Imagina, por exemplo, na construção de um prédio. Para poder fazer a construção de um prédio, a gente tem que fazer a fundação. Essa fundação é ela que vai nortear qual que vai poder ser o tamanho desse prédio. E onde que esse prédio vai pegar ali no terreno, se é metade do terreno, se é o terreno inteiro. Isso são os princípios do direito do trabalho. A partir deles é que a gente vai construir o direito do trabalho. Todos os nossos artigos daqui para frente, eles são construídos em cima desses princípios. Então, sempre que interpretarmos algum artigo, devemos ter em mente os princípios. Se eu tenho dúvida do que aquele artigo quer dizer, lembra dos princípios, o que esses princípios falam, para você conseguir interpretar esse artigo. Então, anota aí que os princípios têm uma tríplice função. A tríplice função será o quê? As três funções que um princípio tem. E quais são essas três funções? Informativa. Quando a gente constrói o direito do trabalho, quando eles construíram então os princípios do direito do trabalho, a partir deles, todas as normas que o legislador construir tem que ter em mente quais são os princípios. Então, a primeira função é a função informativa. Informa para o legislador qual que é o norte que ele deve tomar em todos os princípios que ele construir. A segunda função é uma função normativa. Ué, Graciane, mas princípio é norma? Sim, princípio é norma. A professora Sônia Malta trabalhará com você filosofia do direito. E lá em filosofia do direito, ela vai abordar alguns autores, entre eles Dworkin, Alexi. E Alexi, inclusive, alguns chamam de Alexi, mas eu prefiro chamar de Alexi. O autor Alexi, ele fala, princípios são normas. Normas são princípios e regras. Então, os princípios, eles são normas, ele tem um caráter obrigatório. O legislador deve observar esses princípios e o juiz, na hora de julgar, deve observar esses princípios. Eles são muito importantes para a gente. Por isso que ele tem uma função normativa. E a terceira função é uma função interpretativa.
O que quer dizer a função interpretativa? A função interpretativa quer dizer que na hora de interpretar uma norma, você deve ter em mente os princípios do direito do trabalho. Bom, já vista então a nossa tríplice função, vamos recordar? A gente tem a função dos princípios, ela é uma função, me fala, informativa, normativa e ainda interpretativa. Essas funções a gente vai então levar agora para a construção dos nossos princípios. Eu preciso que você lembre comigo como foi construído o direito do trabalho, para a gente entender por que vem o nosso primeiro princípio. O direito do trabalho, ele vem como um reflexo na Revolução Industrial, a Revolução Francesa, nos movimentos sociais, matéria que a gente vê na parte histórica do direito do trabalho. E durante, por exemplo, a Revolução Industrial, imagine a exploração. Empregador só queria ganhar o dinheiro. Empregado não era nada, ele era altamente substituível pelo empregador. Então, numa fábrica de 3.000 empregados, o empregador não ia preocupar em dar um direito para o empregado. E esses empregados começaram a adoecer, porque trabalhavam em jornadas de 16 horas. A gente tem a primeira lei trabalhista, considerada a primeira lei, que é o Ato da Moral e da Saúde, que ele é por volta de 1803, mais ou menos. E o que acontece nesse Ato da Moral e da Saúde? Sabe o que ele foi o grande feito dele? Limitar a jornada em 12 horas de trabalho. 12 horas de segunda a segunda, porque não existia nem repouso semanal remunerado. Mas mesmo assim, eles eram obrigados a fazer inclusive horas extras. Então esse empregado, ganhando, não existia salário mínimo. Era um salário muito baixo. Tem um filme que eu recomendo que você veja para você ver essa parte da história. É o filme Dance. O Dance conta um pouco, mostra essa realidade nas empresas. Ele está disponível lá no YouTube. Então, nesse caso, que o trabalhador trabalhava 12 horas de segunda a segunda, ele começou a ficar muito cansado, porque eram 12 horas, nunca tinha folga, ele não conseguia ver a família, até chegar à casa dele ainda tinha um tempo, então acabava que ele ficava fora de casa quase 20 horas, contando com as horas extras. E aí o que acontece? Alguns empregados começaram a adoecer. E quando adoecia, não existia direito do trabalho para esse empregado. Ele adoecia, perdia a mão no acidente de trabalho, porque às vezes dormia em cima da máquina, às vezes ele perdia uma perna e ficava lá. O empregador não tinha obrigação nenhuma. O cara podia morrer lá, que o empregador não estava nem aí. E não tinha que pagar nada de indenização, igual tem hoje. Só que esse pessoal que começou a ficar contaminado, com salários muito baixos, eles saíam para a rua, não tinham para onde ir, e às vezes eram até expulsos de casa, porque se tornavam inválidos, porque não tinha uma perna, não tinha mão. E eles começaram então a transmitir algumas doenças, serem contaminados inclusive, e também transmitir essas doenças. E nessa contaminação começou a gerar um caos na saúde pública, porque eles não tinham hospitais públicos. Por isso foi importante, então, vir a segunda dimensão dos direitos humanos. Se a primeira dimensão falava do direito à liberdade, direito a escolher o que eu quero fazer, como eu quero fazer, a segunda dimensão veio nesse momento em que todo mundo podia explorar demais, fazer o que quisesse, aí veio então a função do Estado de fornecer alguns direitos, uma prestação positiva, que é a segunda dimensão dos direitos humanos. Essa segunda dimensão dos direitos humanos, ela traz os direitos sociais e os direitos previdenciários. Então, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, esses são direitos de segunda dimensão. E quem que vai fornecer, quem que deveria fornecer esses direitos? O Estado. Então, o Estado tinha que fornecer para o trabalhador o direito ao trabalho com alguns direitos trabalhistas. E é aí que vem, então, normas construídas pelo Estado e que o empregador deve cumprir. E também o empregado vai ter que cumprir, porque são normas imperativas, são normas obrigatórias. Vai sendo então construído o nosso primeiro princípio. O princípio da imperatividade. O que é a imperatividade? Que as normas trabalhistas, elas são obrigatórias, são cogentes. O empregado e o empregador não podem decidir se vão cumprir. Eles têm que cumprir.
Ah, mas eu não quero, eu acertei com o meu empregador direto, eu não quero receber férias, eu não quero receber 13º. Não há direito do trabalhador e do empregador de escolher se vai ter direito a férias, a 13º, a fundo de garantia, a assinatura da carteira. São direitos imperativos, direitos cogentes, direitos obrigatórios. E esse é o nosso primeiro princípio do direito do trabalho. O segundo princípio, que também tem a ver com a história que eu te contei, é o princípio da proteção. O princípio da proteção sempre cai em prova. O que quer dizer? Vamos imaginar, empregado é a parte mais fraca, empregador é a parte mais forte. Lembra lá daquela história que eu estava te contando lá das fábricas na Inglaterra? O empregador muito forte tinha mais de 3.000 empregados, um querendo a vaga do outro ainda, então esse empregador dominava o contrato de trabalho, obrigava esses empregados a fazerem da maneira que esse empregador quisesse. Então, obrigava o empregado a trabalhar, apesar da jornada ser limitada a 12 horas, obrigava o empregado a trabalhar, às vezes, 16 horas por dia, 20 horas por dia. E quando esse empregador obrigava, esse empregado fazia isso por quê? Porque ele tem medo de ficar sem emprego. Vocês acham que um empregado sozinho vai virar para o empregador, sabendo que tem 300 pessoas querendo a vaga dele, virar e falar assim, eu não vou fazer isso desse jeito, eu vou chegar a hora que eu quero no meu emprego? Você acha que alguém vai fazer isso? Se não for doido, não vai fazer. Porque se a mão de obra dele pode ser substituída por outro, ele tem que ter medo. Ele tem conta para pagar. Ele tem filho que está estudando e que precisa dele. Ele tem que pagar conta de energia, conta de água. Então, o empregado, ele acaba acatando a vontade do empregador. Para isso, a própria lei vai proteger o empregado para ele poder, num contrato de trabalho, não ser explorado pelo empregador. Então, a proteção é dada ao empregado, que é o hipossuficiente, que é o mais fraco nessa relação, para que ele consiga se manter nesse contrato de trabalho sem ser explorado. O que vai ser essa proteção? A proteção é uma forma que a lei vai proteger esse empregado. O juiz também, durante uma interpretação de normas, tem que ver qual vai ser aplicada, que vai ser mais favorável ao empregado. Por isso que o nosso princípio da proteção, ele vai subdividir em 3 subprincípios. Quais são esses 3 subprincípios? Princípio da norma mais benéfica. Princípio da condição mais benéfica. E princípio do indúbio pró operário. Alguns chamam indúbio pró mísero, como se o trabalhador fosse o mísero, o mais fraco ali na relação. Bom, trabalharemos lá naquela parte de relação de emprego, um pouco mais à frente, como que é exatamente essa subordinação do empregado com o empregador. Empregado é subordinado ao empregador? É. Ele é subordinado juridicamente por causa do contrato. Mas nesse contrato, o empregador não pode obrigar o empregado a fazer algo que está indo contra a lei, porque senão feriria o nosso princípio da imperatividade. E na proteção, então, eu quero que você abra aí para mim, para você ver um exemplo dele. Vamos comigo no artigo 473 da CLT. Achou o artigo 473? Então, lê ele aí em voz alta para mim. Vai, vamos lá. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. E aí a gente vai lá no inciso 3. Por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana. Prestem atenção o que fala essa norma. No artigo 473, no inciso 3 da CLT, fala que no caso de nascimento de filho, o pai terá 1 dia de licença paternidade. 1 dia. Quando a gente vai lá no artigo 10 da ADCT,
o ato das disposições constitucionais transitórias. Esse ato das disposições constitucionais transitórias, ele veio junto à Constituição de 88. Eram disposições que estavam esperando a implementação de outras leis, de outros regulamentos, mas alguns até hoje ainda não vieram. É o exemplo, por exemplo, do artigo 10. Vão lá comigo? No artigo 10 da ADCT. Normalmente fica logo aí no finalzinho da sua Constituição. No artigo 10 fala: até que seja promulgada lei complementar a que se refere o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, aí desce, vai comigo lá no parágrafo 1º. Até que a lei venha disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. O que vai acontecer então? A CLT falou que era um dia. A DCT está trazendo 5 dias. Se um traz um, outro 5, lembra que a gente não tem a pirâmide? Vai aplicar a norma mais benéfica. E aí isso vem de onde? Do princípio da proteção. Porque na proteção, diante de 2 normas, aplicaremos a mais benéfica. E esse é um caso aí. Então eu queria que você anotasse. Norma mais benéfica. Diante de 2 normas, será aplicável ao contrato de trabalho do empregado a mais benéfica. Então, se a CLT trouxe 1, a DCT trouxe 5, aplicaremos a 5. Mas aí eu chego aqui e te conto ainda que o empregador resolveu fazer um regimento dentro da empresa. Ele é um cara muito família, ele gosta demais dos filhos dele, e ele vê a importância do pai quando a criança nasce. Ele resolve dar 30 dias de licença paternidade. Pode? Pode. Aí lembrem comigo que a gente já viu em fontes. Eu não preciso nem ter uma norma escrita. Ela pode, inclusive, ser uma norma costumeira, que vem de um costume. Se ele acostumou a dar 30 dias para todos os empregados quando nasce um filho, aí nesse caso a gente tem uma que fala 1 dia, outra que fala 5 e outra que fala 30. Qual que vai ser aplicada? A de 30 dias. Por quê? Porque é uma norma mais benéfica. Independe se ela está vindo em regimento, em regulamento, em portaria, em constituição, em lei, vai aplicar a norma mais benéfica. E é isso que quer dizer, então, o princípio da norma mais benéfica. Certo? Isso é a proteção, porque está protegendo o trabalhador. A gente tem ainda a condição mais benéfica. O que é essa condição mais benéfica? Se eu ofereço uma condição melhor para o meu empregado, depois eu não posso retirar esse direito. Por quê? Porque ele acostumou com aquilo ali. É como se eu estivesse reduzindo a qualidade de vida dele. Então, o princípio da condição mais benéfica quer dizer que quanto melhor a condição eu dou para o empregado, depois eu não posso retirar essa condição. Eu gostaria que você fosse comigo nas súmulas do TST. Vão lá nas súmulas do TST. Imagina aqui comigo, antes que você ler a súmula. Eu chego aqui e te conto que todos os empregados que entraram na empresa em 2012, o empregador dava 1 litro de leite. Todo dia, para ajudar nas crianças lá filhos do empregado, então o empregador dava 1 litro de leite. No segundo ano, em 2013, essa empresa bombou, começou a ganhar dinheiro demais, começou a exportar para a China. Foi lá e falou, vou dar um benefício para o meu empregado. Vou passar para 3 litros de leite. Pode melhorar? Pode, porque eu posso sempre aumentar a condição, melhorar a condição. Então, a condição mais benéfica. Para os empregados que entraram em 2012, vai ser aplicável esses 3 litros de leite? Vai, eles vão ganhar. Para os empregados que entraram em 2013, eles vão ganhar também os 3 litros de leite. Só que em 2014, a empresa não estava tão bem assim. E ela precisou diminuir. Passou para 2 litros de leite. Qual condição que é mais benéfica? Essa ou essa? Essa. Posso diminuir para os meus empregados? Não.
Por que eu não posso? Porque eu não posso piorar a condição desse empregado. Eu posso melhorar, mas eu não posso piorar. Então, para os empregados que entraram em 2012 e 2013, eles vão continuar ganhando 3 litros de leite, porque eu não posso piorar a condição. Em 2015, a empresa bombou de novo e resolveu dar 5 litros de leite. Pode, porque aí está dando uma condição mais benéfica. E aí, nesse caso, eu posso ir melhorando para o empregado. É isso que quer dizer o subprincípio da proteção, que é o princípio da condição mais benéfica. Tudo que for melhorando, eu posso. Mas agora imagine, então, deu para entender? Agora volta aqui. Imagine que aqui o empregador, para poder compensar a perda aqui dos 2 litros, ele sabe que ele não pode diminuir direito do empregado, ele fala, vou te dar 2 litros de leite, mais uma cesta básica. Qual que seria melhor? Os 3 litros de leite ou os 2 litros mais uma cesta básica? O Guto vai me contar qual que ele acharia melhor. Guto, qual que você preferiria? O Guto tá aqui com a gente e o Guto sabe das coisas aqui. E aqui, Guto, você escolheria os 3 litros ou os 2 litros mais uma cesta básica por mês? Os 2 litros mais uma cesta básica. A partir do momento que o Guto escolheu esse aqui, ele está então renunciando a esse outro. Por quê? Porque ele entendeu que nesse caso, os 2 litros de leite por dia mais uma cesta básica por mês, eles são melhores para ele. Há uma condição mais benéfica. Então, nesse caso, o Guto não vai ganhar mais os 3 litros de leite, mas ele vai ganhar 2 litros e mais uma cesta básica por mês. Deu para entender? Isso é a condição mais benéfica. A partir disso, eu quero que você veja como que nesse caso aqui foi o TST, trouxe pra gente isso na súmula 51 do TST. Olha o que diz a súmula 51. Norma regulamentar, vantagens e opção pelo novo regulamento. Artigo 468. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, se aqui a gente vê em regulamento, só vai atingir quando for melhorando. E o inciso 2, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. Então, a partir do momento que o Guto escolheu esse aqui, ele tem que esquecer esse, porque ele renunciou, porque ele achou que esse aqui é uma condição mais benéfica. Isso é o princípio da condição mais benéfica. Para você estudar, eu gostaria que você lesse também, para você ver, é a súmula 288 do TST, que também é uma forma de implementação da condição mais benéfica. Na 288 do TST, também trata, no caso, de complementação dos proventos da aposentadoria, mas trata desse caso de que vai mudando a complementação dos proventos. Às vezes uma empresa ela promete algo e aí ela vai, às vezes, tentando aprimorar o plano dela de aposentadoria privada. Então, dê uma lidinha também na súmula 288 do TST, que também é uma implementação do princípio da condição mais benéfica. Bom, e eu ainda gostaria que você fosse comigo no artigo 468 da CLT, que também é a implementação da condição mais benéfica. O que fala o 468? Preste muita atenção, porque esse artigo, ele sempre cai em prova. O 468 diz que eu só posso alterar um contrato de trabalho quando essa alteração do contrato de trabalho for acordada entre empregado e empregador, ou seja, quando houver um mútuo consentimento, os dois estão aceitando. E além disso, não pode haver prejuízo para o empregado. Então, é lícita a alteração de contrato de trabalho? Sim, desde que haja mútuo consentimento e também não tenha prejuízo para o empregado. As duas têm que acontecer concomitantemente. Então, se eu fiz um contrato com você, de que você vai trabalhar comigo 8 horas por dia, ganhando R$3.000 e ganhando ainda um almoço,
Eu não posso depois chegar lá e falar, tô querendo reduzir sua jornada para 6. Por quê? Porque às vezes você pode não concordar. Mas eu vou reduzir proporcionalmente o seu salário, eu não vou estar te dando prejuízo. Mas você tem que concordar em diminuir a sua jornada de trabalho, porque tem que haver um mútuo consentimento. Da mesma forma, eu não posso virar para você e falar, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou alterar a sua jornada aqui para 10 horas e eu aumento um pouquinho de salário. Às vezes você não quer que altere a sua jornada de trabalho. Então tem que haver um mútuo consentimento e não pode haver o prejuízo. Vamos lá ler o artigo 468? No 468 fala então assim: nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por, grifa aí para mim, com a caneta amarela, mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Então, posso alterar o contrato de trabalho desde que haja mútuo consentimento e não tenha prejuízo. Por quê? Porque eu não posso piorar a condição do trabalhador. Eu posso melhorar. E aí o empregado tem que, inclusive, concordar com isso. Então, por isso é importante o 468. E o nosso terceiro subprincípio dentro da proteção é o princípio do indúbio pro mísero ou indúbio pro operário. Quando eu leio uma norma e fico em dúvida qual vai ser aplicada, a gente deve adotar aquela interpretação que é a mais benéfica para quem? Para o trabalhador, para o empregado. Maurício Godinho, um grande doutrinador que é ministro do TSE, ele entende que esse indúbio pró-operário, inclusive, já está dentro da condição mais benéfica e da norma mais benéfica, que nem precisaria dele. Então, ele entende que nem existe, que nem precisaria dessa vertente. Mas, como vários doutrinadores trazem esse indúbio pró-operário, é importante que você tenha isso em mente. Quando você estiver em dúvida entre uma interpretação, você vai adotar a interpretação mais benéfica. Esse é o princípio da proteção. E uma outra coisa que eu queria que você grifasse aí para mim que é importante é o artigo 9º e o artigo 444. Por quê? Quando a gente viu a imperatividade e a proteção, falou que tudo que for prejudicial para o empregado, essa cláusula pode ser inclusive dada como nula, como se ela fosse inexistente. Então vamos lá no artigo 9º da CLT. Olha o que diz o artigo 9º. Serão nulos, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, se eu altero o contrato de trabalho para prejudicar o empregado, é considerado nulo. Por quê? Porque as normas trabalhistas são obrigatórias. Lembra do nosso princípio da imperatividade. E eu não posso prejudicar o empregado, que é o princípio da proteção, certo? E o artigo 444. No 444 fala o seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que eles sejam aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. O que quer dizer esse artigo 444? A gente pode combinar tudo? Pode, desde que não prejudique o empregado e desde que também não seja objeto normas de ordem pública, elas são imperativas e eu não posso prejudicar. Vimos então, nessa parte até agora, o princípio da proteção e o princípio da imperatividade. Não esqueça, imperatividade, as normas são obrigatórias e aí vocês viram alguns exemplos. No artigo 9º, no artigo 444, eles demonstram essa obrigatoriedade. E o princípio da proteção, que subdivide em 3 princípios. Princípio da norma mais benéfica, princípio da condição mais benéfica e princípio indúbio pro mísero. Por isso você deve ter grifado aí o artigo 468, a súmula 51, a súmula 288.
É muito importante o princípio da proteção. Agora levanta um pouquinho para você ir lembrando da imperatividade e da proteção. Faz uns exercícios lá, dá uns pulinhos aí para acordar e conseguir ficar comigo mais meia hora. Para a gente conseguir acabar com essa matéria de princípio, para a gente passar por uma outra matéria que é mais interessante ainda. Vamos. Vai lá rapidinho. Bebe uma água, porque é muito bom para você aprender a concentrar no próximo bloco. Vai. Tô te esperando.